Abraão vivia no meio do deserto, numa terra distante, cercado por seus rebanhos e pela companhia de sua esposa, Sara. Embora fosse um homem rico, algo em seu coração estava incompleto. Ele ansiava por algo que ele ainda não compreendia. Certo dia, enquanto olhava as dunas do deserto, uma voz rompeu o silêncio da noite. Abraão, sai da tua terra, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abraão não sabia de onde vinha essa voz, mas sentiu que era um chamado que não poderia ignorar. Contra todas as probabilidades, ele reuniu seus bens, chamou sua esposa e partiu rumo ao desconhecido. Foi uma decisão tomada no escuro, sem garantias, mas Abraão tinha algo inabalável dentro de si. Uma fé poderosa, maior do que qualquer medo do desconhecido. A jornada foi dura, muito mais do que Abraão poderia ter imaginado. Ao chegar à terra prometida, Canaã, Abraão enfrentou fome, seca e inimigos em todas as direções. Mas a maior dor era o fato de Sara, sua esposa, não poder lhe dar o filho prometido. As noites eram longas e cheias de perguntas não respondidas. Abraão se sentia dilacerado entre sua fé e a realidade crua. Os anos passaram. Um dia Sara, cansada de esperar, sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva, Agar. Desse relacionamento nasceu Ismael, mas o vazio no coração de Abraão persistia. Seria aquele o filho da promessa? Ele olhava para o céu estrelado e perguntava a Deus onde estava a grande nação que havia sido prometida. De repente, quando tudo parecia perdido, Deus falou novamente. Sara dará à luz um filho. Ele será o herdeiro da promessa. Abraão e Sara estavam velhos demais para acreditar nisso, mas mesmo assim, a fé o conduziu mais uma vez. E contra todas as probabilidades, Sara engravidou e deu à luz um menino, Isaque. O riso de Sara ecoava pela tenda, enchendo o deserto com uma alegria que eles nunca haviam sentido antes. Abraão viu naquele menino o cumprimento da promessa de Deus. A vida finalmente fazia sentido. Porém, o momento mais sombrio de sua vida ainda estava por vir. Numa noite silenciosa, a mesma voz que lhe prometera uma grande nação sussurrou mais uma vez no ouvido de Abraão. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o como sacrifício. Abraão ficou paralisado. O filho que ele esperara durante toda a sua vida, a promessa viva de Deus, deveria ser sacrificado? A dor em seu coração era insuportável. Ele passou a noite em agonia, mas sabia que, de alguma forma, tinha que obedecer. Deus o havia guiado até ali, e agora ele estava diante da maior prova de sua fé. Na manhã seguinte, Abraão pegou Isaque e os dois subiram uma montanha. O silêncio entre eles era pesado, e Isaque, sem saber o que estava acontecendo, perguntou: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão, lutando contra as lágrimas, respondeu com a voz entrecortada: Deus proverá, meu filho. Chegando ao topo, Abraão construiu o altar, colocou Isaque sobre a madeira e, com o coração em frangalhos, ergueu a faca. O tempo pareceu parar. O silêncio era ensurdecedor. E no exato momento em que estava prestes a desferir o golpe fatal, uma voz tão poderosa quanto antes gritou: Abraão, não faça isso! Agora sei que temes a Deus, pois não negaste teu único filho. Abraão caiu de joelhos, as lágrimas finalmente fluindo livremente. Olhou ao redor e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Com gratidão profunda, ele ofereceu o carneiro no lugar de seu filho. Abraão abraçou Isaque e os dois desceram a montanha com a certeza de que Deus havia cumprido sua promessa de uma maneira que Abraão jamais poderia imaginar. Abraão aprendeu que a fé verdadeira não é apenas acreditar nas promessas de Deus, mas também estar disposto a sacrificar o que mais amamos, confiando que Ele sempre proverá. Ele se tornou o pai de uma grande nação, e a sua fé ecoou por gerações, mostrando ao mundo que mesmo nos momentos mais sombrios, a fé é a luz que guia. Abraão, o homem que enfrentou o silêncio de Deus e saiu vitorioso, é lembrado até hoje como o exemplo supremo de obediência e amor incondicional.